Depois, a questão relacionada com o financiamento das universidades. Fazer com que as universidades refazer ou reformular o pacote que foi assinado entre o governo passado e os reitores das universidades, em que o financiamento das universidades está a ser feito com base no número de alunos que as universidades têm e não, por exemplo, com fatores como, por exemplo, o tema da criação de empresas nas universidades, o número de quantos professores é que tiveram a ajudar os jovens a criar empresas, etc. O tema da agricultura. Ainda agora, o senhor Presidente da República trouxe o tema da agricultura para cima do processo, da ordem pública, da ordem do dia, exatamente. Só para termos a ideia, o Ministério da Agricultura custa por ano 400 milhões de euros, mas para a eficiência e para a modernização da agricultura portuguesa só são 150 milhões de euros. Veja, então temos de tornar o Ministério muito mais eficiente. Existem todos os anos a sair da universidade 15 mil jovens dos cursos de agrários. O que é que esses jovens vão fazer? Depois a questão da saúde. Vamos para a saúde, o plano da saúde, o que é que vamos fazer na saúde para aqueles médicos que trabalham de manhã nos hospitais públicos e depois à tarde vão para os privados? Porque é que não se pode criar, por exemplo, da parte da tarde, não estou a dizer que é genérico, isto é, vale, são exemplos, e portanto, o caso do ambiente, o caso da energia, tudo isso, se houvesse uma Secretaria de Estado que fosse transversal, podia ajudar a implementar muito desses processos. José Almassa, estão aqui bons exemplos, isto era quase um secretário de Estado da eficiência também. Não, mas nós temos dois problemas, portanto, que são cruciais pela frente. Um deles, o caminho apontado pelo Dr. Banha, que é o do empreendedorismo, portanto, que tem a ver com o crescimento da economia. Portanto, se a economia não crescer, nós continuamos a não conseguir responder, portanto, aos desafios que temos pela frente. Portanto, é necessário que a economia cresça. E, por outro lado, outro dos problemas, que também é gravíssimo e que vai ter consequências, como ele já disse, no aspecto social, tem a ver com o desemprego. Ora, se nós atacarmos pelo lado da criação de empresas, pelo lado do desenvolvimento de projetos, se criarmos emprego, portanto, nós estamos a combater o desemprego e estamos a criar portanto, condições para que a economia cresça. Ora, tudo isto requeriria da parte do novo governo, não é? Portanto, uma atenção muito grande sobre estas matérias. Aquilo que disse o Dr. Banha relativamente a pôr, portanto, ou criar, portanto, a parte do empreendedorismo na dependência direta do vice-presidente do governo, eu penso que era um bom caminho. É um bom caminho porque iria, portanto, iria motivar e envolver todo o governo para que aquilo fosse a palavra-chave. Foi um pouco aquilo que aconteceu a Simplex há uns anos atrás também. Mas o Simplex também obviamente envolveu. E o gabinete do Primeiro-Ministro. E ficou dependendo do gabinete do Primeiro-Ministro, não é? Portanto, e conseguiu envolver toda a equipa, não é? Portanto, isto é a mesma coisa que nas empresas, quer dizer, ou nós praticamos o culto da inovação e do empreendedorismo e, portanto, ela tem que ser vinculada por toda a gente dentro da empresa, a nível do governo terá mais força se vier de cima, não é? Portanto, se for só um secretário de Estado que tem esta área, não tem o peso que terá um vice-primeiro-ministro, não é? Tendo em conta que é uma pessoa que está ligada também ao ensino, há uns anos atrás separou-se o ensino superior do restante, agora, e até foi no governo PSD, agora voltamos aparentemente, do que se sabe, a que se juntem outra vez as duas pastas. Parece que não é... Não, eu acho que devem estar juntas. Mudaram as coisas e agora... Pois, eu acho que devem estar juntas até por uma questão de se aproveitarem sinergias entre as várias áreas de ensino, não é? E, por outro lado, também é bom também não esquecer de que o número de alunos que estão a estudar, tanto no nível do secundário como no superior, são menos, não é? E, portanto, se há um emagrecimento do número de alunos, há menos escolas, mais sentido até se justifica de que haja aqui uma integração, tanto do ensino superior como do básico e do secundário, não é? Portanto, que seja tudo integrado com o mesmo Ministério. Voltamos ao problema. O secretário de Estado em condições que consigam depois dar andamento a todo o processo, não é? Francisco Banha, mas assim, se houver secretários de Estado para estas áreas todas e as pastas agregadas, continuamos, aparentemente, a não ter aqui uma redução dos efetivos de topo no governo, porque acaba por ser uma falsa questão, ou não? Não, eu penso que não, porque aquilo que está agora previsto, estamos a falar, se fossem 10, era 7 ministros para o PSD, 3 ministros para o CDS, 17 secretários de Estado
para o PSD, 8 secretários de Estado para o CDS, portanto eu penso que esse número é um número mais consentâneo com o número atual. Agora, o que eu penso que tem que haver, na minha opinião, e dada a experiência que eu tenho de algumas áreas em concreto, é realmente serem pessoas bastante experientes, pessoas que tenham a capacidade de implementar e não serem cargos políticos por serem da confiança política da pessoa X ou B. Mas isso não é utópico? Não, eu não quero acreditar que possa ser utópico, eu tenho que acreditar que não vai ser utópico. E vejo uma coisa, começando, e não tenho aqui a entrar em pormenores, mas, por exemplo, há ações que têm que ser tomadas de imediato. E, por exemplo, se quanto ao Ministro das Finanças eu não tenho, e grande dúvida que eventualmente, e até posso avançar com o nome, que é aquilo que eu pessoalmente gostaria que fosse o Ministro das Finanças, que era o professor Eduardo Catroga, por todo o trabalho que ele desenvolveu, não só em termos do programa, como as negociações, como com o governo anterior, etc. Depois tem que haver um Ministro da Economia que seja um homem que não seja político, mas seja um homem que já tenha feito isso, por exemplo, a nível empresarial, que já tenha feito a reestruturação de um grupo internacional, que até já tenha tido experiência política. E depois, sabe porquê? Porque essas pessoas depois não vão pôr em causa a sua credibilidade e vão escolher as pessoas certas para os ajudar a implementar as suas obrigações. Porque não podemos continuar a assistir a coisas como por exemplo, e eu vou cobrar isso, por exemplo, no plano do PSD, no programa do PSD, está um capítulo completo sobre a importância do empreendedorismo. Vai ao ponto de citar uma das frases que eu mais gosto, que é: o empreendedorismo será para o século XXI mais importante que a Revolução Industrial foi para o século XX. E diz que o PSD já interiorizou isso. Então, se o PSD já interiorizou isso, agora temos que implementar com pessoas que tenham a capacidade de o fazer. Nomeadamente, olha, por exemplo, nomear imediatamente os conselhos de administração das sociedades de capital de risco do Estado, que estão corrente desde março do ano passado, ou seja, desde há um ano e pouco. Portanto, a implementação destas ideias do empreendedorismo nas escolas, implementar imediatamente as questões relacionadas com a captação do investimento direto estrangeiro para o nosso país, que reduziu de 8,6 mil milhões de euros em 2006 para 1.000 milhões de euros em 2010. Esses números não podem continuar e a credibilidade das pessoas é muito importante para que as coisas aconteçam. Agora, sob pena de continuarmos a ter ideias giras e interessantes no papel, mas depois elas não são postas em prática. E por isso eu acho que, assim como o Ministro das Finanças, certeza, vai ter secretários de Estado competentes para implementar as medidas da Troika e os técnicos subjacentes, também do lado mais operacional, do lado da economia, isso vai ter que aparecer. E por isso eu não quero considerar que seja utópico, porque se for utópico, daqui a um ano estamos na mesma e a situação até vai ser pior. Eu não quero acreditar agora que há uma esperança que varreu o país inteiro, o oxigênio... Nota-se que há oxigênio, as pessoas, apesar de tudo, apesar de saber que tem que haver corte da despesa, corte do déficit, corte da dívida pública, nota-se uma esperança. E eu que não quero acreditar que as pessoas que ainda, por exemplo, eu ouvi, eu gostei bastante de ter estado presente na conferência do Diário Económico e, por exemplo, ouvi falar do Dr. Paulo Portas sobre a importância do empreendedorismo, sobre a importância do capital de risco, sobre a importância da reformulação do método de caixa para as microempresas. Ou seja, se essas pessoas defenderam isso tão arduamente, o tema da agricultura, quando a gente sabe que importa 6 mil milhões de euros e apenas exporta 3 mil milhões de euros, quando está neste momento em discussão a alteração ou a mudança da política agrícola comum, há aqui um conjunto de factos que só podem ser, naturalmente, ter bom sucesso. E por isso eu acho que, quer do Dr. Paulo Portas, quer do Dr. Pedro Passos Coelho, acho que se eles interiorizarem efetivamente aquilo que disseram, nomeadamente estes temas do empreendedorismo, do capital de risco, da inovação, acho que não há nada para pensar que seja utópico. Não levanta nenhum grande problema esta coligação? Eu acho que estão criadas as condições. Está otimista como o Francisco Banha? Estou porque eu penso que tanto o PSD como o CDS, o país todo, tem a noção do buraco em que estamos metidos. Não é? E, portanto, todos têm a noção disso. As coligações nunca foram mais felizes neste país. Pois, mas se calhar é um mal menor, quer dizer, portanto, não vamos correr o risco neste momento de nomear um novo governo, portanto, com um governo minoritário, e depois aqui por 6 meses andamos a discutir o que não é discutível depois, não é? Portanto, há que acreditar que o caminho é fazer um governo maioritário, portanto, numa coligação.
Aliás, a coligação já tem experiência do passado, já sei como vai dizer que não chegou ao fim, não é? Não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Mas vamos acreditar que, portanto, em 2003, quando a coligação entre o PSD e o CDS não chegou ao fim, portanto, as condições em que o país se encontrava eram totalmente diferentes. Portanto, não estávamos no fosso... Os protagonistas também eram diferentes. Eram diferentes, também eram protagonistas, eram diferentes. E depois houve um que bateu com a porta, não é? Portanto, fugiu, quando viu que não dava conta do recado, fugiu para Bruxelas, não é? Portanto, aí é diferente também. E neste momento acho que não há muitos sítios para fugir, portanto, não há muitos sítios para fugir. Portanto, há que resolver o problema do país. Eu penso que neste momento estão criadas as condições para que, de parte das lideranças, tanto do PSD como do CDS, que criem, portanto, a envolvência para melhorar isto tudo, para alterar isto tudo. Porque, repare, ainda ontem fomos ao mercado. Viu as taxas em que pagámos a 3 anos, a 1 ano, a 10 anos, a 5, a 3, a 5 e a 10, as taxas. Voltamos aos 12%, 11%, 10%. Não pode ser, quer dizer, não pode ser. Portanto, tem que haver aqui empenhamento e tem que haver envolvência das pessoas. E só uma coligação credível, forte, a que conduz a isso. Embora eu acho também, nós falámos aqui na Comissão Executiva várias vezes, e eu falei várias vezes, de que deveria haver um pacto de regime. Eu acho que, neste momento, não deveria, portanto, a coligação é entre o PSD e o PP, o CDS, mas eu acho que, em relação a áreas específicas, deveria haver um pacto de regime que envolvesse o PS também. Enfim, há um breve intervalo, uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar dos desafios do próximo governo, que deve ser indigitado esta semana. Voltamos já, volte connosco.